O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, o Evangelho que acabamos de escutar insere-se neste domingo que foi instituído pelo Papa Francisco como o Domingo da Palavra de Deus e que este ano é também o 6º dia da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, pois devemos centrar a nossa atenção no peso que a Escritura tem nas nossas vidas e como ela nos pode unir uns aos outros. Somos capazes de ler a nossa vida à luz das Escrituras? No episódio narrado por São Lucas, em que Jesus lê a passagem de Isaías, é-nos mostrado como a palavra ganhava vida em Jesus, como ele se identificava com ela e se reconhecia nela. A palavra de Deus é-nos dirigida para apontar rumo e iluminar o cotidiano. Somos capazes de nos encontrar nas leituras que ouvimos domingo após domingo? Pela ação do Espírito, a palavra deve ecoar de forma distinta em cada um de nós. E como São Paulo nos indica, esse eco deve levar-nos à ação. Mas isto pede-nos que, mais do que somente ler ou escutar, nós nos deixemos afetar pela palavra. Pede-nos que nos disponibilizemos para que a palavra ganhe corpo em nós, para que ela fecunde a nossa imaginação. Deixemo-nos, por isso, contagiar pela alegria e pela vida relatadas e dadas na Palavra de Deus. Façamos, durante esta nossa semana, esta disposição de voltar e estar em nossas casas prontos para fazer uma festa, falando entre nós sobre o impacto que a Palavra de Deus tem e estejamos atentos aos que nada têm, para partilhar com eles a nossa alegria, seja através da comida ou de bens que lhes façam falta, seja através de uma presença amorosa. Pois é desta forma que a palavra se faz ação na vida de cada um de nós. Não deixemos então que a palavra de Deus passe em nós sem surtir efeito. Optemos por ser terra fértil para a palavra e assim dar fruto. Haverá sempre aquele livro que muda a nossa vida para sempre. O do cristão é mais do que um livro, é uma biblioteca inteira. A Sagrada Escritura é misteriosa no Pentateuco.
relata acontecimentos verídicos nos históricos, encanta com os sapienciais, anuncia a esperança, a fé e a caridade nos proféticos, renova a nossa vida com os evangelhos, edifica a raiz da vida cristã nos Atos dos Apóstolos, ensina-nos com as cartas, mostra-nos a promessa do Cristo no Apocalipse. Hoje, no terceiro domingo do tempo comum do ano C, São Lucas dedica o seu Evangelho a Teófilo, a todos os que são amigos de Deus, para que acreditássemos sem receio nem anseios na Sagrada Escritura. O Mestre enrola e desenrola a palavra de Deus, como faziam os levitas no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Então, brada com total obediência ao Pai. Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Teófilo, o que sabemos sobre a Bíblia? Como conseguimos discernir a vontade de Deus quando não escutamos a sua voz? E quando temos conhecimento de cada palavra que este extraordinário livro contém e não a colocamos em prática? Onde a palavra de Deus é acolhida, a semente do amor cresce, os gestos nascem e mais uma passagem da Escritura se cumpre. Deus da palavra viva, que os meus pés levem a boa nova à humanidade inteira. Faz com que a minha boca anuncie a tua redenção. Abre os meus olhos para que eu seja luz. Estendo os meus braços para que acolha os oprimidos. Unge a minha vida para que eu sinta o teu Espírito em mim. Cristo Jesus, que és a palavra viva, dou-te graças por permitires que eu seja um membro do teu santo corpo. Dou-te graças, pois contigo e em ti eu sou feliz. Espírito Santo, que fazes a palavra ser vida, ajuda-me a ser fiel ao meu batismo. Ajuda-me a ser amigo de Deus.